Olá, eu sou o professor Denner. Esse é o canal História, Filosofia e Pensamento Livre. Seja bem-vindo, deixe seu like e se inscreva no canal. Hoje irei falar um pouco sobre a natureza dos demônios, ou a natureza demoníaca. Não vou me ater a falar da origem dos demônios, da origem da palavra, como concepção na humanidade, pois isso está no meu livro, As Origens da Bíblia, que eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Nesse podcast, eu quero falar apenas sobre a natureza dos demônios. Quando falamos na natureza dos demônios, a primeira dúvida que surge é: será que existem demônios? Será que esses demônios são espíritos ou não? Será que esses demônios são energias ou não? Será que eles realmente existem ou não? Primeiramente, para responder a todas essas questões, precisaríamos entrar em um universo filosófico extenso, histórico, com estudos aprofundados dos maiores nomes da história, da filosofia, com aprofundamento específico, longo e demorado. Mas a minha finalidade aqui não é essa. Para podermos entender sobre uma perspectiva muito mais objetiva e prática, precisamos entender o seguinte: a princípio, iremos deixar de lado todas essas questões sobre existência ou não de espíritos e vamos nos ater na parte prática, pragmática, direta e objetiva, para entender o que é essa natureza chamada de natureza demoníaca. Na prática, todos nós já sentimos acuado, já nos sentimos irritados, com medo, perturbados de alguma forma. Essa perturbação pode ser vinda, oriunda de diversas coisas. Pode ser de outras pessoas, de situações, de lugares, ou até mesmo de coisas sobrenaturais, das quais não entendemos. Pessoas perturbadas por demônios têm ações repetitivas, desconexas, falam e agem, ora demonstrando calma e lógica, e em seguida, ou em momentos decorrentes, essas mesmas pessoas falam ou agem com palavras e movimentos desconexos, muitas vezes assombrosos, estranhos, emitindo ruídos tenebrosos que mexem com o emocional de quem está por perto. É isso que precisamos entender. Pessoas sob influência de demônios são apáticas e passam mal-estar. Elas transmitem mal-estar. Ao interagir com essas pessoas, o resultado é sempre negativo. Apatia, indiferença, para depois eles te atacar. Essa é uma natureza do demônio. Deixemos por enquanto de lado as questões como pode ser apenas um delírio mental dessa outra pessoa, ou a pessoa tem problemas psiquiátricos, ou mesmo a pessoa está possuída ou sob influência de um poderoso demônio ou um espírito obsessor. A verdade é que todas essas alternativas estão corretas, mas eu não quero entrar nessas questões no momento. Eu vou apenas explicar a natureza demoníaca. Vamos analisar outras situações demoníacas. Um acidente desproporcional, o uso compulsivo de álcool e drogas, o suicídio, a loucura. Todas essas situações podem estar sob influência demoníaca. E, se por acaso em algum momento uma dessas situações não estiver, logo ela estará. Porque a natureza demoníaca se associa com coisas desconexas, obsessivas, repetitivas, vazias, desorientadas e repugnantes. Podemos concluir que a natureza do demônio é desconexão, desorientação, movimentos repetitivos, desconexos, emissão de palavras, ruídos tenebrosos e irritantes, irritação, desleixo, desmotivação, desordem, sujeira, desmotivação e tudo o que se associa a isso. No nosso dia a dia, o nosso dia a dia é guiado pela mente. É a mente quem guia o que vamos fazer. Nossa mente é programada através daquilo que vivemos e também pelas necessidades. Se o demônio é um espírito ou é algo da mente, se ele é um diabo, realmente não importa para essa explicação. O fato é que existe sim uma natureza
que está associada com a loucura, com a desconexão, com a desordem, com a desorganização, com a sujeira, com a destruição e com o retrocesso. Essa natureza demoníaca não suporta tudo que é contrário à sua natureza, como, por exemplo, organização, ela não suporta. Oração, ela não suporta, porque oração é mentalização, é concentração. E ela é desconcentração, ela é desconexa. Como que algo desconexo pode suportar algo que tem conexão? Alegria, ela não suporta. Luz, sol, aromas da natureza, paz, silêncio, ordem, motivação, vida, música harmoniosa, perfumes de flores do campo. Por isso, a Igreja Católica antiga, que ela é baseada assim no paganismo, né? Ela usa os perfumes de incenso e música, porque isso espanta os demônios. Os demônios não suportam tudo que é criação divina, tudo que tem conexão com Deus. E o que tem conexão com Deus é tudo que é através da criação, da alegria, da harmonia, o perfume de flores do campo, a paz, os aromas da natureza, o canto dos pássaros, o sorriso de uma criança. Os demônios não suportam isso. Tudo que é criação divina, os demônios não suportam. O maior combate aos demônios continua sendo a oração, a organização, a leitura de textos edificantes e sagrados. Isso porque a natureza demoníaca é a desorientação, ela é a desconexão, a repetição de movimentos desconexos, sem sentido. Quando você lê textos sagrados e faz orações, você está se conectando, se alinhando com aquilo que faz sentido para a sua vida, para a existência. Por exemplo, os salmos da Bíblia estão repletos de sabedoria, de coisas simples, organizadas, de atitudes de sabedoria em relação com acontecimentos e com as pessoas. Isso é ordem, é concentração, é conexão, é organização. Você está se organizando e por isso a natureza demoníaca está sendo expulsa. Pois os demônios se alimentam de confusão, eles se alimentam de sujeira, de desconexão, de cheiro de urina, de cheiro de tristeza, de depressão, de destruição, suicídio e morte. A alimentação deles é essa. Eles se alimentam disso. Quando você vibra nisso, você alimenta eles e eles se aproximam de você. Uma pessoa sob influência do demônio fica rodeando. Ela começa a rodear também, porque ele quer influenciar todos que estão ao lado dela. Se alguém na sua família está sob possessão, essa pessoa fica te rodeando para tentar influenciar você também, para te atacar. A pessoa nem percebe. Ela está sob influência dessa entidade, vamos chamar assim. O demônio se alimenta de discórdia, de intrigas, de brigas. É através da irritação que o demônio suga a sua energia e te tira do foco da prosperidade. Os demônios se alimentam da energia das pessoas, mas é a energia ruim, da irritação, do ódio, da briga, da discórdia. Ele não se alimenta de coisas boas. Quando você vibra coisas boas, ele vai embora. A melhor forma de combater o demônio é através de evitar aquilo que ele quer. Ao perceber que alguém está sob influência dessas características, simplesmente evite, saia de perto. Saia de perto. Procure um salmo, organize sua mente. Não entre em atrito. Não entre nessa carapuça, porque é uma armadilha. Ele irá te rodear. Seja mais esperto. Nunca tente desobsediar alguém. Isso. Nunca tente tirar ou expulsar o demônio de alguém, pois a pessoa obsediada, ela é complacente com esse demônio. Muitas vezes ela compactua com aquelas emoções e situações que o próprio demônio lhe proporciona. Ela gosta. É como se fosse uma simbiose. Ele se alimenta dela e ela se alimenta da negatividade dele. Simplesmente saia de perto e entre em oração. Saia de perto. A pessoa obsediada só conseguirá se livrar do demônio se ela assim o desejar.
E para isso ela vai ter que procurar ajuda espiritual. Não é você que vai tirar. Você não vai conseguir, e pelo contrário. Se ela não quiser, ela prefere o demônio do que a Deus. Não é você que vai salvá-la. É mais fácil essa pessoa te atrasar e te fazer mal energético, mental, espiritual, muitas vezes até físico, ela pode te agredir, do que você a ajudar. Isso porque a pessoa obsediada não quer ser ajudada. Ela vive daquela energia do demônio. E o demônio que está nela vive de sugar a energia de quem está em volta dessa pessoa, através de suas atitudes negativas. Procure os salmos, vá de encontro com a oração. Você estando em constante oração, automaticamente, os demônios não irão querer estar ao seu lado. E nem as pessoas obsidiadas ficarão ao seu lado, mesmo que morem na mesma casa que você. Evite, cuide de você. Ore, se concentre em você. E certamente você vencerá todas essas tentações de obsessão. Para se entender bem a natureza demoníaca, é preciso entender a natureza divina, pois a natureza demoníaca é totalmente contrária à natureza divina. A natureza divina é basicamente limpeza, organização, ordem, concentração, autocontrole, fluência, como a fluência de um rio, como a fluência das águas, perfumes naturais, cantos dos pássaros, música harmoniosa, incenso, beleza, flores vivas, vento harmonioso, sol, chuva refrescante, brisa do mar, sorriso de criança, pureza de criança. Tudo que é contrário a isso é a natureza demoníaca. Mais uma vez, é por isso que a igreja tradicional ela usa música e incenso. Porque os demônios não suportam tudo que é da natureza, tudo que é criação divina. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, ative o sininho. Deus, a ordem, o equilíbrio, a harmonia, a alegria, a saúde e o progresso estejam com você. Deus te abençoe. Obrigado.